Querido e amado Pai, queremos Te louvar, Senhor, por estes momentos de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Que a Tua atenção, ela esteja voltada para esse lugar. Tu sondas e conheces cada uma que aqui chegaram e estão diante de Ti. A Tua palavra, ela foi lida e nós precisamos de ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo, ele possa ser o maestro nesta manhã. Que Ele possa, Senhor, tocar nas cordas dos nossos corações, de maneira que o meditar do coração e o verbalizar das palavras, Senhor, eles possam ser agradáveis a Ti, Pai. Que eu não seja esse impedimento, mas que seja o canal utilizado por Ti para falar com a Tua igreja, para direcionar o Teu povo e para instruí-los na Tua lei. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria, nesta manhã, a partir do texto que foi lido, nós lemos, o reverendo Bernardo leu Hebreus capítulo 4, e o escritor aos Hebreus, a teologia, ela não define o seu autor. Há quem diga que o autor do livro de Hebreus tenha sido Apolo, que era eloquente em palavras. Outros dizem que poderia ter sido Silas, que foi companheiro e amigo de Paulo, e também de profissão. Áquila, Priscila, também seria outra opção. Outra corrente também vai dizer que poderia ter sido o próprio apóstolo Paulo. Na verdade, é que nós não sabemos, apesar de não sabermos da sua autoria, o que fica claro ao lermos esse livro é que ele começa a descortinar toda a simbologia do Antigo Testamento. Ele vem agora discorrendo aqui no Novo, agora fazendo um paralelo entre o que era apenas como uma sombra, e que no Novo Testamento é o que veio a ser. O texto, ele vai dizer que nós lemos, ele vai dizer que na arca, depois de construída essa arca, Deus ordenou que Moisés colocasse 3 elementos na arca. E o tema da nossa reflexão nessa manhã vai ser exatamente esse: maná, cajado ou bordão e leis. Depois que Moisés fez a arca da aliança, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai colocar um pote, vai pegar um pote, dentro desse pote você vai colocar o maná, que ele providenciou no deserto. Você também vai colocar o bordão de Arão, ou a vara de Arão, e a gente vai trabalhar nos textos posteriormente. E também você vai colocar dentro dessa arca as tábuas da lei. A pergunta que nós faremos para a gente pensar aqui nessa manhã: por quê? Qual era o objetivo de Deus dizer para Moisés: coloque dentro da arca o maná, a vara de Arão e as tábuas da lei? Nessa manhã, prepare seu coração, prepare a sua mente, se desligue de tudo que está em seu entorno, porque a gente vai adentrar nas Escrituras Sagradas. E Deus vai falar conosco através desses 3 elementos: o maná,
a vara de Arão e a lei do Senhor. Portanto, eu gostaria de iniciar essa reflexão lendo com vocês o texto de Êxodo capítulo 3, versículo 8. É importante essa leitura, porque é a partir dela que nós iremos compreender todo o desfecho que vai acontecer nessa jornada do Egito até a terra de Canaã. Êxodo capítulo 3, versículo 8, está na tela aí, você pode acompanhar comigo. Diz assim: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Amados, quando nós olhamos para esse texto, esse aqui foi quando Moisés é chamado na sarça ardente lá no deserto, e Deus então chama Moisés e lhe faz uma promessa. Nessa promessa, Deus, se você quiser anotar na sua Bíblia, você pode anotar, Deus dá garantia para Moisés, de que aquele povo que Deus iria tirar do Egito, e que Moisés seria aquele líder para guiá-los em direção à terra de Canaã. Deus estava confrontando Moisés e dizendo para ele: Moisés, você vai ser apenas o líder, mas quem vai guiar e quem vai levar esse povo sou eu. Então Deus começa dando garantia para Moisés que o desafio que ele tinha de levar o povo, de confrontar Faraó, tirar aquele povo do Egito e os levá-lo para Canaã, não seria pelo braço de Moisés, não seria pela força de Moisés, mas seria por uma ação divina. E é por isso que esses três elementos, eles vão aparecer na história do trajeto: o maná, o cajado e a lei. É por isso que esses elementos essenciais na construção dessa jornada do Egito até Canaã. E para começar, o verso 3, Deus já dá garantia: eu vou livrá-los e também vou levá-los. Eu começo fazendo uma aplicação desse primeiro verso aqui, dizendo para você, não está no script aqui do texto, não está no que eu estudei, que eu analisei, que eu digitei, mas eu vou começar dizendo aquilo que Deus traz ao meu coração. Se você tem, ou se você está nesse trajeto do Egito a Canaã, não confie nos seus braços, não confie na sua força, não confie na sua capacidade, não confie naquilo que você pode fazer. Não coloque você como se você fosse o apoteótico da história, o protagonista, a estrela, mas coloque Deus na sua história, e você vai ver que a serpente no deserto não vai lhe picar, você vai ver que as suas vestes não se gastarão, você vai ver que as ameaças que existem no deserto,
elas não tocarão em você, porque Deus, Ele dá garantia. É Deus que se responsabiliza. Ele estava dizendo a Moisés: Moisés, você vai ser simplesmente aquele líder que vai estar guiando o povo, orientando o povo, mas acima de você, quem vai pelejar por você sou eu. Nessa peleja, você não tem que pelejar. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, como estamos trabalhando que é Deus que promete, é Deus que garante, nós vamos para o primeiro item, que é exatamente a questão do maná. O texto vai dizer, de Êxodo 16, 14 e 15, você pode acompanhar na sua Bíblia, Êxodo 16, 14 e 15, olha o que diz o texto: e quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina, e semelhante às escamas finas, como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Olha o ponto no texto. Olha só o que vai acontecer agora. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Meus irmãos, Deus já começa a entrar na ação de que não era Moisés, não era os israelitas, não era os hebreus que tinham que prover o seu sustento no deserto, mas Moisés responde: isso é o maná que Deus proveu, que Deus deu. Percebeu a pergunta que eles fizeram? O que é isso? Quando a gente faz essa pergunta, o que é isso? É algo que é desconhecido, é algo que não temos proximidade, não temos intimidade, não temos conhecimento, era algo estranho. Significa dizer que lá no deserto isso nunca tinha acontecido, pelo menos à vista daquele povo que estava ali, porque pela a interrogativa que eles fazem, subentende, está contextualizada, de que era algo novo. E aí, a pergunta é: o que é isso? E Moisés responde: isso é o maná que Deus proveu para vocês. Como é que está a sua caminhada nesse deserto? Está faltando? Está seco? Está árido? Está difícil? Mas o profeta Isaías, ele disse que Deus, guarda essa palavra, ele disse que Deus traz à existência aquilo que não existe. Louvado seja o nome do Senhor. O que é? Qual é a existência que você está precisando do agir de Deus? O povo se espantou. O povo disseram para Moisés: Moisés, e agora? Lá no Egito, a gente tinha cebola, a gente levava a chicotada dos soldados de Faraó, é verdade. As minhas costas estão aqui marcadas, o meu corpo tem cicatrizes, de tanto pau que a gente apanhou lá no Egito. Mas Moisés, lá tinha cebola, lá tinha arroz. E aqui no deserto, Moisés? Será que Deus nos trouxe aqui para esse deserto, para vivermos essa provação? E você pode até dizer a Deus: até quando, Senhor? O salmista disse: até quando, Senhor?
Até quando eu vou ver o ímpio prosperando e eu que te sirvo, eu que te busco, passando por esse deserto, por esse momento tão difícil? Se você chegou aqui nessa manhã passando por esse deserto que se encontrava o povo de Israel, eu quero dizer para você que aquele que proveu o maná no deserto, ele está aqui nessa manhã. Isaías disse que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e ele é o príncipe da paz. Então eu não sei se o problema for o maná, o Senhor, ele é provedor. E eu gosto do verbo que Moisés diz assim: mas foi o Senhor que está provendo. Eu estava lendo uma matéria essa semana de um pastor, em que ele estava fazendo uma missão em um dos países da África, inclusive numa região muito pobre, e ele conta que os irmãos estavam reunidos, a aldeia dele, uma privação muito grande, e de repente chegou uma criança com a mão cheia de flocos brancos na mão. E quando ele chegou na comunidade, na aldeia, os homens perguntaram para ele: filho, o que é isso que você tem na mão? Isso foi em 1939, próximo da gente, não foi simplesmente lá no deserto não, foi agora. Filho, o que é isso que você tem na mão? E aquele menino disse: pai, eu não sei o que é, mas eu estava caminhando num espaço esmo e me apareceu uns homens de branco que mandou eu apanhar esses flocos brancos e disse: leve para a sua aldeia e dê de comida o povo e vocês podem comer, que isso vai fortalecer vocês. E aquela criança pegou e levou e disse: pai, está aqui, foram uns homens de branco que disse isso, que a gente poderia comer. E aí esse pastor aqui de São Paulo, ele estava fazendo missão lá na África, ele trouxe uma amostra desse material, levou para o laboratório na USP, e quando foram analisar, que matéria-prima tem naquele flocos branco? Aí quando o laboratório de ciências médicas foi pesquisar, descobriu nada menos e nada mais que o conteúdo daquela sementezinha, ele tinha sais minerais, glicose, frutose e outras vitaminas. Deus não mudou. Deus não mudou. Ele fez no deserto com o seu povo, mas Ele continua fazendo hoje. Ele continua fazendo hoje. Eu vou adiantar, eu quero ir para o cajado. Vamos para o cajado agora, que é o segundo. Números, capítulo 17. Números 17, acompanhe na sua Bíblia, verso 1 a 8. O Senhor disse a Moisés, vá lendo, acompanhando o texto, vá lendo, e vá entendendo o que é que ele está falando, porque isso vai trazer bastante significado. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles um bordão, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes ou líderes, já que era
esse período era um período tribal, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram os bordões, para cada um lhe deu segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor, e na tenda do testemunho. Agora observe o verso 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Até aí. Esse verso 8, ele nos chama muito a atenção, ele perturba o nosso coração, porque o que está acontecendo aqui nesse verso 8 é que a lei natural, ela foi adulterada. A lei, o ciclo de uma árvore produzir o seu fruto, aqui ela foi alterada. Se você observa bem, o bordão ou a vara era um cajado que toda líder tribal, eles andavam com eles. E Deus então, o motivo deixa eu só contextualizar aqui para vocês, o motivo dessa petição de Moisés, essa ordem de Deus a Moisés, para pregar o bordão deles e levarem a tenda, era porque estava havendo a discussão, estava havendo a murmuração por parte dos líderes das tribos, porque Moisés era o líder e o seu irmão Arão fora escolhido por Deus para ser o sacerdote sobre todas as tribos, todas as congregações. E aí Moisés entrou na tenda da congregação, a nuvem de Deus o cobriu, e quando a nuvem o cobriu, Moisés passa lá um tempo com Deus, e quando Moisés volta, Moisés reúne o povo e diz assim: pessoal, povo, Deus escolheu Arão para ser o sacerdote sobre todos nós, todos vocês. Aí os líderes das outras tribos disseram: isso é nepotismo, você está aparelhando o seu irmão para liderar e chefiar juntamente com você. Então vieram diversas murmurações da parte do povo para com Moisés. E Moisés, aprenda essa lição com Moisés, porque eu já aprendi e eu vivo sobre ela. Moisés não brigava, Moisés não discutia, Moisés não confrontava. Ele poderia, ele como líder, ele tinha autoridade. O mar vermelho se abriu com ele. Se ele dissesse assim: eu quero que junte 5 homens aqui e pegue esse cabo e dê um pau nele, quebre ele, o povo faria, que Moisés tinha autoridade para isso. Mas Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés disse: o meu negócio não é confrontar, o meu negócio não é briga com o homem, o meu negócio é com Deus. Se Deus chamou, Deus ele vai provar que ele chamou. Se Deus mandou, Deus vai provar que ele mandou. Então vamos fazer o seguinte: cada um pega os seus bordões das 12 tribos, vamos para a tenda da congregação. Moisés já tinha orado a Deus, Deus disse: faça isso, mande levar lá para a tribo, e cada vara coloque o nome de cada líder da tribo. A vara que florescer, esse vai ser a quem eu escolhi. Logicamente que vocês sabem que Moisés já sabia que Arão já tinha sido escolhido por Deus, mas o povo estava duvidando.
O povo estava achando que Moisés estava fazendo uma panelinha, porque Arão era seu irmão, e ele queria deixar tudo ali dentro da família, como se fosse uma empresa. E Moisés disse: tá bom, eu não vou discutir com vocês, eu vou cair de joelho diante do Senhor. Você quer um conselho? Quer um conselho? Não confronte, não brigue, vá para o joelho e converse com aquele que é dono de tudo e de todos. E depois, não se espante quando aquela pessoa chegar para você e dizer assim: olha, sobre aquele assunto, eu mudei de ideia, você estava certo. Sabe o que é isso, meus irmãos? É quando a gente fala com aquele que é dono de todos os corações, quando a gente fala com aquele que é dono de tudo. Por isso que Moisés não confrontava. Vocês estão achando que é nepotismo? Vocês estão achando que é a minha escolha? Tudo bem, vamos conversar com Deus, vamos ver se realmente foi Deus, porque se foi Deus, a coisa vai prevalecer. E o verso 8, Deus aqui, ele dá um show de controle de tempos, porque você sabe, uma árvore para produzir, você tem que esperar a produção da semente ela vai produzir o seu caule, vai crescer, vai produzir folhas, para depois o fruto. Mas aqui, se você olhar o texto, a parte B, ele vai dizer assim: e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. O que Deus é capaz de fazer sobre o tempo, sobre a hora, sobre o que Ele quiser, para provar de que aquele ou aquela pessoa, ela foi escolhida e foi chamada por Deus para fazer a obra do Senhor. Aqui, meus irmãos, é coisa que transcende o normal. Como é que uma vara seca, que já tinha sido cortada da sua raiz, como é que a vara vai crescer os brotos, folhas e ainda dar fruto? Só pode ser uma ação divina. Não se espante se a coisa parecer sair do controle, parecer sair da normalidade, parecer sair do que convencionalmente teria que acontecer. Porque quando Deus quer fazer, não tem tempo, não tem hora, não tem limites. Ele é Deus. E Ele, como Deus, Ele faz o que Ele quer, quando quer, como quer e com quem quer. Vou repetir. Ele é Deus, e pelo fato dele ser Deus, Ele é o único que Ele faz o que quer, quando Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Brigue com Ele, converse com Ele. Foi isso que Jacó fez. Jacó brigou a noite toda com ele, e quando ele disse: agora eu vou me embora porque já está raiando a luz do dia, aí o anjo diz assim: vamos embora. E Jacó disse assim: não vá não, primeiro você me abençoe. E ele disse para Jacó: como é teu nome? Ele disse: meu nome é Jacó. Disse: não, a partir de agora tu serás chamado de Israel, porque tu serás pai de uma grande nação. Eu não sei se você está entendendo a construção da mensagem, mas a gente está indo para um caminho dizendo que aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, esse Deus que chama e que se responsabiliza,
é Ele que tem o poder de fazer e é Ele que vai fazer. Amém? Então, a planta não esperou o tempo normal dela, o fruto deu antecipadamente, brotou as folhas e proveu a amêndoa. E aí no outro dia, o texto seguinte vai dizer, a continuação 9: então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor e todos os filhos de Israel, e eles olharam e cada um pegou o seu bordão. E o Senhor disse: torne a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não morram. Então, meus irmãos, aquele que é chamado, Arão tinha sido chamado, Deus vai dar sinais e evidências daquele a quem Ele chama. Não precisa brigar, não precisa empurrar a porta, não precisa fazer, vou dizer uma palavrinha que é comumente conhecida, né? Não precisa fazer aquela panelinha para querer se promover, para querer ir adiante. Nada disso. Nada, não precisa nada disso. Só precisa de uma coisa. Estar de joelho diante do Senhor e dizer assim: Pai, faça-se em mim a tua vontade, porque a tua vontade, ela é perfeita, ela é boa e ela é agradável. Mas quando vier, atenção, mas quando vier a vontade de Deus, aquilo que Deus colocar na sua mão, seja grato, seja grata, e vivencie cada detalhe de cada momento daquilo que Deus lhe confiou, porque é isso que é agradável diante de Deus. As pessoas às vezes perguntam: como é que eu faço para agradar a Deus? É simples. Faça tudo aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. Faça com alegria, faça com excelência, e você vai estar agradando a Deus. Esse é o segredo. Amém? Agora vamos por último, agora para a gente concluir. Depois que esse Deus proveu maná, depois que esse Deus escolhe, Ele agora também vai nos dar uma aliança. Aí eu vou ler com você agora, vamos ler Êxodo 24, 12. Êxodo 24, verso 12. Então o Senhor disse a Moisés: suba para junto de mim no monte e fique lá. Darei a você tábuas de pedra, a lei e os mandamentos que escrevi, para que você ensine o povo. É óbvio, meus irmãos, que depois de estarmos nesse deserto árido, seco, Deus provê pão e água, Deus provê separar a quem Ele chamou. Agora Ele vai colocar diretrizes, orientações de como esse povo agora deve se portar diante dele. E aí vem a chamada das alianças. Ele agora vai levar Moisés para o monte, e lá no monte Ele vai dar para Moisés as tábuas da lei. Moisés, esse povo veio de uma mistura lá do Egito. Lá no Egito tinha os deuses pagãos, em que na hora que a multidão estava saindo, algumas pessoas que eram de outras nações e de outras religiões pegaram carona, se infiltraram no meio, que Êxodo vai chamar de o populacho. Se infiltrou no meio do povo de Israel e saiu também do Egito, porque também era escravo. E aí esse povo agora veio com os seus costumes, com as suas adorações a seus deuses, com as suas práticas pagãs. E Deus agora, quando olhava para o arraial de Israel, Ele via o povo misturado, cheio de costumes, sem ética, sem moral, fazendo as coisas de todo jeito. E agora Deus sobe com Moisés para o monte, e lá Ele dá as leis para que o povo sejam guiados. Nessa lei Ele vai ter a questão da lei, em que Ele vai lhes orientar, Ele vai lhes guiar. Essa lei, a questão da ética, da moral, da liturgia, da civilidade, de ser um bom cidadão, como ser um cidadão,
E aí a gente vai pegar Êxodo 20, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 2. Êxodo 22, verso 2. Eu sou o Senhor seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura semelhante a alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Então aí vai em diante. Então você vai ler aí as diretrizes que Deus exige para o seu povo. Então, especificamente para toda a igreja de Deus que está aqui, e de forma exclusiva para a paróquia Galileia, saibam de uma coisa: Deus, Ele nos quer, escreva isso, Deus, Ele nos quer que a gente tenha mais intimidade com a sua palavra, que a gente se aproxime mais da sua palavra. Pai, mãe, tio, tia, ensine os seus filhos, ensine os seus sobrinhos a palavra do Senhor. Estivemos sexta-feira no cinema, a Catedral do Calvário. Ele separou uma sala lá, e foram uma sala, Cinema Northway, uma sala só alugada pela Paróquia Galileia, encheu de membros, e foi bênção. E lá o filme que foi passado foi A Forja. Nessa forja havia um grupo de homens e também as mulheres, duas coisas ele tinha entre outras coisas em comuns, mas eu vou destacar aqui o que me chamou a atenção naquele filme. É que tanto era comum para o grupo de mulheres, como também para o grupo dos homens, o discipulado, era a oração e a leitura bíblica. Deus chama a sua atenção, Deus chama a nossa atenção: leia a minha palavra. Israel está caminhando no deserto, tem um povo misto no meio dele, mas Deus diz assim: olha, o povo não vai ficar a esmo. Por quê, meus irmãos? O politeísmo estava no meio daquele povão. Um dizia: não, a gente deve adorar a Deus. Olha, pega uma quartinha aí, bota flores, bota folha, toca fogo, chama o Deus Ra, e é o culto para ele. E cada um que vinha com seus deuses, cada um que vinha com o seu misticismo. E Deus diz assim: mas o meu povo é um povo kadosh, o meu povo é um povo santo, é um povo separado. E para que o meu povo seja separado, eles precisam conhecer a minha lei. Então, meus irmãos, não há outro meio de nós, como igreja do Senhor, nos santificarmos, nos separarmos desse mundo, se não for através da sua palavra, da sua lei. E aí, observando lá no filme, o jovem meditava na lei, o grupo de homens meditava na lei, as irmãs que oravam, que intercediam, também estavam com a palavra orando. Então, não é diferente. Veja quanto tempo se passou, e o método de conhecer a Deus, de ter intimidade com Deus, de se aproximar a Deus, é o mesmo: a sua palavra. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo ele possa talhar nas tábuas do nosso coração todas essas palavras. No deserto nós temos o maná, que é a provisão de Deus. Nós temos a vara de Arão, que floresce, confirmando que Deus tem e Deus escolhe os seus escolhidos. E em terceiro lugar, Deus lhe dá a sua lei, para que as pessoas não andem desorientadas, para que as pessoas não estejam indo para qualquer caminho e digam assim: mas todo caminho chega em Deus. Não, todo caminho pode até chegar na venda, mas só existe um caminho que chega em Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente por Ele que nós chegaremos em Deus.
Que o Espírito Santo, meus irmãos, possa aplicar cada palavra dessa em nossos corações. Eu sei que não absorveremos tudo que fomos ministrados, mas que o Espírito Santo lardeie em seu coração aquilo que você e eu precisamos ser trabalhado por Ele. Amém.